Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre matemática financeira, modelos e aplicações. Então a continuação do que nós veremos culmina em falar das funções polinomiais. Nós já fomos breves nos atendimentos e comentamos um pouco sobre como as expressões das funções e os modelos financeiros aparecem no contexto das funções. É claro que nosso curso é breve, é sucinto e vamos começar falando um pouco sobre um exemplo de receita, que envolve também, a princípio, o preço e a quantidade ou demanda. Nós já havíamos visto esse exemplo no atendimento. Se você não viu, recorde na aula gravada via Google Meet. Agora o que nós vamos fazer é partir deste ponto, que nós tínhamos uma função de grau 2, que também foi vista na semana 1 e 2, para passar para funções de grau 3 e assim por diante, ou seja, falar de funções polinomiais. Em que sentido, pessoal? No sentido de que as funções agora têm um comportamento mais complicado ao tentar determinar os intervalos onde ela cresce e decresce. É claro que o objetivo, além de colocar tudo isso no contexto da matemática financeira, é determinar quando e como a função se comporta. Em particular, estamos interessados em otimizar problemas, encontrar máximos e mínimos, intervalos de crescimento. Bom, então essa é a nossa meta e se a gente conseguir cumprir isso bem, estaremos satisfeitos com o conteúdo dessa videoaula. Bom, vamos passar primeiro para a motivação. Então comecemos por conceitos clássicos que nós já tínhamos visto, que são os modelos e as aplicações desses modelos. Lembramos que das aplicações, no contexto da gestão, da economia e da matemática financeira, nós vimos que a receita é dada simplesmente por uma fórmula. Ora, a receita é intuitivamente dada pelo preço que multiplica a quantidade, ok? Ora, o preço aparece aqui, é a princípio uma constante, como nós vimos na semana 1 falando de funções lineares. E a quantidade ou demanda, essa é a nossa variável. Então, a primeira fórmula que nós tínhamos torna o preço uma função da quantidade. Ou seja, no primeiro cenário nós queremos tratar a função receita, onde a variável é Q. Ok? Então o Q passa a ser uma variável e nesse caso a receita está em função de Q. Por que fazer isso, pessoal? Isso é simples. Na semana 1 nós vimos que se o preço é constante, a função receita era uma função linear. Ok? Então, vamos voltar lá. Algumas suposições. Primeiro, se o preço é constante, como a gente escreve que o preço é constante na perspectiva matemática? A gente diz que o P é uma constante P0. Ok? Então, se o preço é constante, nós temos que a função receita é algo linear. Então, R de Q é da forma P0 que multiplica Q. Isso é legal, é interessante, porque o gráfico da receita, nesse caso, é uma reta que passa na origem. Ou seja, se a quantidade produzida é zero, a receita é zero. Se a quantidade aumenta, e como o preço é sempre positivo, a receita aumenta. Ok? Nada podemos afirmar sobre o lucro, apenas estamos comentando sobre a receita. Ora, na verdade mesmo, o objetivo é perceber que, nesse primeiro caso aqui, nós tínhamos uma função da forma f de x, onde x é a variável, igual a um P0 vezes o x. Ou, se a gente quiser, vamos chamar P0 de A, nós temos uma coisa do tipo f de x igual a um A vezes x, onde o P0 é a constante A. Esse A faz o papel do coeficiente linear. Isso é o que nós tínhamos visto na semana 1, ou seja, para um preço constante, a função receita vira uma função linear. Já na semana 2, a gente passou um pouquinho adiante e vimos as funções de grau 2. Nesse caso, a gente supôs que a receita era uma função de grau 2, porque o preço era uma função de grau 1. Ou seja, nós, segundo caso, fizemos a seguinte restrição, ou seja, se P varia conforme Q, olha que interessante, o P que era uma constante agora é uma função de Q. Qual que era a suposição que nós fizemos? Que o P era, vamos voltar no exemplo anterior, menos 2
vezes Q mais 200, certo? Então, nesse caso, para esse preço, o que nós obtivemos? Que a receita era uma função que novamente depende de Q, só que eu tenho que multiplicar essa expressão. Fica menos 2Q mais 200 vezes o próprio Q. E nesse caso, a gente percebeu que a receita era uma função polinomial de grau 2, certo? O gráfico é uma parábola. Como esse sinal é negativo, significa que é uma parábola côncava para baixo e a gente aplica todos os ferramentais lá do ensino médio para estudar essa parábola, ver onde ela cresce, onde a função decresce, onde é o ponto de máxima. Ok? Então isso são dois exemplos de funções polinomiais que a gente vai generalizar agora. Adiante, a gente quis falar mais um pouquinho dos conceitos. Então estamos aqui no conceito de motivação. E aí nós vimos que a fórmula clássica para o lucro é lucro igual a receita menos o custo. Isso é clássico, né, pessoal? É uma definição só, ok? Então aqui nós temos o lucro, nós temos a receita e nós temos o custo. Isso é uma fórmula, uma definição, que a gente vai transformar no contexto de funções. Então a gente poderia dizer o seguinte, tá, mas o lucro não é constante. Para cada quantidade, para cada demanda de produtos que a gente tem, nós temos diferentes lucros. Então o lucro passa a ser uma função da quantidade. Então no nosso contexto, pelo menos por enquanto, nós temos que L é uma função da quantidade. Substituindo nas expressões, nós íamos ter algo que a gente vai ver ainda. Antes, eu vou pedir que o próprio custo também varie conforme a quantidade. Mas suponho aqui num cenário de observação, né? E isso é determinado. Ou seja, se a gente supusesse que o custo é uma função da forma, e aí a gente tem aquela planilha do Excel de regressão, e é uma atividade de participação da semana anterior, onde a gente pediu para fazer isso aqui, né? Então, nós temos aí que se o custo é uma função linear em relação à quantidade, poderíamos até escrever um C de Q, dessa forma aqui, supondo se o custo na variável Q é dessa forma, então, substituindo na expressão, nós íamos ter que, supondo que L varia conforme Q, a gente já sabe que a receita varia conforme a demanda, certo? A quantidade ou demanda, menos o custo que também varia conforme a quantidade ou demanda. Substituindo tudo na mesma fórmula, a gente obtém que o lucro, variando conforme a quantidade, é descrito pela seguinte expressão. L de Q, vem para cá, menos 2Q quadrado mais 200Q, perdão, aqui falta um Q, menos 40Q mais 1.400. Simplificando tudo, a gente obtém que o lucro na variável Q é simplesmente menos 2Q ao quadrado mais 160Q menos 1.400. Ok, pessoal? Então esse é um exemplo, também uma modelagem de um conceito clássico das finanças, que é o conceito de lucro, visto do ponto de vista matemático, do ponto de vista de função. Ok? Nesse caso, a função poderia trocar as letras, são variáveis mudas, ou seja, a letra não faz diferença, a função continua sendo a mesma. O gráfico de uma função ou da outra é o mesmo gráfico e a regra é a mesma. O que muda é só a expressão. Poderia ter escrito dessa forma aqui. Então fica claro, pessoal, que a letra Q denota a variável, que é a quantidade. Q e aqui os mesmos valores. Logo, nós vamos dar nome para esses termos aqui, com seus coeficientes do polinômio. Então nós vamos juntar a noção de polinômio, que nós tínhamos visto lá no ensino médio, com a noção de função, que nós tínhamos visto no início do ensino médio. Então nós temos a noção de função polinomial, onde a variável x do polinômio passa a ser a variável em questão. Bom, nesse contexto ainda, nós terminamos por perceber que o L de Q também é uma parábola côncava para baixo, e aí a gente faz aqueles estudos. Qual que é o estudo relevante aqui? Nós já comentamos isso lá no atendimento. Quando você tem uma função, algumas coisas são de interesse. A primeira, a gente quer entender a interseção com os eixos OX e OY. Quando o gráfico corta os eixos, nós queremos entender os vértices
no caso de parábola, ok? E nós queremos entender os intervalos onde a função cresce e, se possível, onde ela decresce. Eu já havia comentado com vocês que sem a ideia de derivada, esse estudo não faz muito sentido quando a gente altera a função. Então isso aqui fica mais coerente quando a gente fala de derivada. E naturalmente a interseção dos eixos, os vértices e os intervalos de crescimento e decrescimento ficam facilmente determinados. Como nós não temos esse recurso, não temos tempo para trabalhar com ele, a gente vai usar o que a gente tem em mãos, que é a ideia de gráfico, o esboço do gráfico via programa computacional, algum site online aí, e um pouco fazendo tabelas e inferências a respeito da função, ok? Bom, no caso 1, primeiro exemplo nosso, quando o preço era constante, nós tínhamos uma função polinomial de grau 1. No caso 2, função polinomial de grau 2, mas a gente precisa definir isso então para começar a fazer sentido. Então, vamos passar um pouco para os conceitos que fazem sentido. Então, essa interseção com os eixos, vértices, intervalo de crescimento e decrescimento para essas funções receita e lucro, fica de atividade para vocês resolverem, ok? Então, um exercício aí de participação, faça o estudo dessa função, esboço do gráfico e localize esses 3 itens aqui para essa função aqui, ok? Vamos passar um pouco adiante e falar de uma função polinomial de grau 3, para a gente começar a situar melhor nosso estudo. Bom, repare no seguinte, definição. Vamos tentar definir um polinômio primeiro. Qual que é a definição de polinômio? A gente sabe, né? Um polinômio é uma expressão, a princípio algébrica, onde você tem constantes a n e você tem uma potência de x a n. Você tem uma constante a n menos 1 e uma potência x a n menos 1. Você faz a soma de todos os valores, supondo o n positivo, até o a1x mais o a0. Repare que o índice aqui do a tem a ver com o expoente do x, ok? Então a definição sejam a0, a1 até a n constantes. Vamos pedir que o an seja diferente de zero? An diferente de zero, onde n é um número maior do que ou igual que zero, ok? Seja uma função f de x dessa forma aqui. Seja f de x uma função dessa forma aqui. Ou diremos que é uma função polinomial de grau n. Ok, pessoal? Então, retomando aqui. Pega o antigo polinômio. Para cada valor de x, você pode substituir aqui. Suponha que esses valores fossem números. A gente já vai pegar esse exemplo anterior para entender isso melhor. Então, para cada valor de x, eu consigo calcular esse número, porque são constantes. Isso define uma função que leva a cada x um número. Ok? Essa função nós vamos dar um nome, vamos chamar de função polinomial de grau n. E os termos a1 até a n vão ser chamados de coeficientes. Ok? Então essa é a definição, função polinomial. As constantes a0, a1 até a n são os coeficientes. Ok, pessoal? Então fica claro, nesse contexto, o que é uma função polinomial e o que são os coeficientes da função. Exemplo está aqui. Ok? O primeiro exemplo é esse aqui. Vamos localizar quem é o A1 até a N para dar sentido a esse conceito abstrato. Senão fica algo muito confuso. E a gente aproveita para começar a tirar insights da função e do polinômio a partir da própria função que a gente já tinha de exemplo. E daí a gente extrapola isso para funções de grau maior do que 2. Então vamos lá. Primeiro exemplo, então, está aqui. Vamos aproveitar a notação de função, pessoal. Então, me permitam trocar o L por uma função f e trocar o Q por uma função, ou por uma variável x.
Vamos voltar aqui, fazer um estudo de polinômio. Repare que nós, por um momento, estamos abandonando os conceitos de modelagem, os conceitos de modelos da economia e das finanças, e estamos passando para um conceito abstrato de matemática. Logo a gente volta para os modelos de novo. Ok? Então a gente passeia para lá, passeia para cá, tira o que é útil de um lugar, leva para o outro e vice-versa. Paramos aqui. Vem para cá então. Exemplo 1. Bom, permitam-me substituir as letras aqui. Então vamos escrever assim. f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 160x menos 1.400. Ok? Não é difícil, e todos nós vamos concordar com isso, identificar essa função com essa aqui. O que a gente tem daqui então? Nesse caso, temos que o n é igual a 2, então vamos extrapolar isso aqui para um contexto geral. Então, o expoente maior é o grau do polinômio, que no caso é 2. O n não é 2, então o a2 é o primeiro coeficiente aqui, menos 2. O a1 é o coeficiente da potência 1 do x, é 160. Legal? E o a0 é isso mesmo. É claro que tem um sinal de menos aqui, né, pessoal? Tem um menos 1.400, aqui é mais. Então, se o sinal de menos, ele entra aqui. Beleza? Então, olha só que interessante. Nós identificamos a antiga função quadrática, que tinha como gráfico parábola, como uma função polinomial. Então, é como se a gente tivesse colocado todo o nosso conhecimento anterior numa única fórmula, que é essa aqui. Então, essa fórmula embarga um monte de conceitos. Juntamos a ideia de polinômio, que a gente vê no terceiro ano do ensino médio, com a ideia de função lá do primeiro ano e criamos uma função polinomial de grau n. Bom, criar a função é fácil, o difícil agora é entender como essa função se comporta. Mas a gente vai fazer isso. Tenha paciência. Ok, então vamos lá. Criamos a função. O que a gente sabe dela? Se a gente fizer a atividade de participação que eu pedi agora há pouco, a gente vai conseguir fazer o gráfico dessa função, certo? Vamos dar uma olhada para essa função primeiro. O que a gente sabe? É uma parábola, côncava para baixo, que tem intersecta o eixo em 2 pontos. Vamos fazer esse esboço, pessoal, só para a gente começar a situar as funções polinomiais. Olha só. Ok? Então aqui você tem o x e você tem o y, ou f de x. Plano cartesiano, né? Quais são os pontos que a gente destacou agora há pouco aqui, que é interessante saber? Interseção com o eixo OY e OX. Como é que a gente faz a interseção com o eixo OY? É só substituir y igual a zero aqui. X igual a zero. Então x igual a zero dá a interseção do gráfico com essa reta. Se x for zero, vai ficar menos 1.400 aqui. Então vai ficar aqui embaixo no menos 1.400. Ok? O que mais? Como é que eu acho a interseção com o eixo OX? Tem que fazer o y igual a zero e resolver a equação de Bhaskara. Se você fizer isso, você vai obter que as raízes para esta função são exatamente 10 e 70. Ok? 10 e 70. Permitam-me fazer uma extrapolação aqui. Então eu sei que o y vértice, pela fórmula, é menos b sobre 2a. Nesse caso seria menos 160 sobre 4, que dá exatamente 40. E o x vértice é alguma coisa um pouco maior que 1.800. Então, o que nós obtemos é uma parábola côncava para baixo, que passa no 0, passa no 10, passa no 1.400, aí ela desce, passa no 70 e segue indefinidamente. Ok? Então, todas as informações nós tiramos desse polinômio. Quisera eu que fosse tudo tão fácil assim. Se o grau do polinômio é 3, é um pouco mais complicado. Tá? A gente já vai entender isso daqui a pouquinho. Uma dica é usar um programa online gráfico para estudar gráfico de funções. É claro que para parábola a gente sabe fazer muito bem, achar o x vértice, o y vértice, então, portanto, os valores de máximo e tudo. Para grau 3 é um pouquinho mais complicado. Então, pessoal, eu vou ter que apagar essa fórmula geral do polinômio, vocês não esqueçam, e eu vou tratar de lembrá-los, conforme a aula segue, o que significa cada coeficiente em relação às nossas fórmulas. Bom, que tal a gente relembrar, como exemplo 2, as funções lineares, as funções afins, tá? Então, um exemplo clássico de função polinomial de grau 1. Então, essa é uma função polinomial de grau 2. Me dá uma função polinomial
de grau 1. Alguém? Eu. Tome f de x igual a ax mais b. Ok? Ora, se eu escrever assim, pessoal, ó, a1x elevado a 1 mais a0, eu escrevi na fórmula que eu tinha antes. Ok? Então basta tomar a1 esse coeficiente e o a0 esse coeficiente aqui. Então isso aqui nada mais é do que uma função polinomial de grau 1. Ou seja, toda função linear ou função afim dessa forma aqui, cujo gráfico é uma reta, é uma função polinomial de grau 1, no caso particular. Que legal, né? Então colocamos esse exemplo também no mesmo contexto. Se eu permitir que essa constante seja zero, todas as funções constantes também seriam polinomiais de grau 1. Grau 0, no caso, né? Bom, vamos passar adiante então e falar de outro exemplo de grau 3. Vamos subir o grau agora e complicar um pouco. Então o primeiro gráfico é uma reta, o segundo é uma parábola, e agora o terceiro a gente vai ver que vai ser uma curva mais complicada. Bom, eu gostaria de dar uma motivação antes, para a gente continuar. Então eu vou pedir para você fazer o seguinte. Considere que o preço agora varia com uma função de grau 2. Ok? Ou seja, no exemplo 2, suponha que f de x fosse a seguinte função aqui. Ó. Eu vou deixar essa função um pouco abstrata e já eu explico ela num contexto mais aplicado. 140 x ao quadrado mais 4.900x. Bom, essa é uma função polinomial de grau, é o maior grau de x aqui. Então qual que é o maior grau de x? Maior potência de x é 3. Então é uma função polinomial de grau 3. Ok? Bom, quem é o A0? O A0 é essa constante, não aparece. Mais 0 aqui. Então o A0 é 0. Então aqui nós temos que o A0 é 0. Quem é o A1? Volta na fórmula. O coeficiente da potência é 1. Então é 4.900. O A2 é menos... Então esse aqui é o A1. O A2 é menos 140. E o A3, que é o coeficiente da potência 3, é 1. Então esses são os 4 coeficientes de uma função polinomial de grau 3. Muito bem. Ora, não é tão difícil assim, né? Parece mais simples quando a gente escreve do que quando a gente diz o nome técnico disso aí. Então vamos guardar isso aqui, tá? A gente identificou que é uma função polinomial de grau 3 e agora a gente quer responder as perguntas clássicas. Qual é a interseção disso com o eixo x, com o eixo y? Faz sentido falar de concavidade? Faz sentido falar de intervalo de crescimento e decrescimento? São tipos de perguntas que a gente tem que responder. Eu vou fazer para essa função um esboço do gráfico, que eu já conheço, tá? Só para a gente ver o que acontece com funções polinomiais. Se eu não soubesse o esboço desse gráfico, o recurso que eu iria usar seria computacional ou usar derivadas. Então, num curso de cálculo 1, a gente aprende a traçar o gráfico de funções desse tipo. Mas, por enquanto, a gente vai usar apenas a nossa criatividade aqui. Vamos dar uma olhada para essa função, pessoal. A primeira proposta de traçar gráfico de função é lá do ensino médio, lá do ensino fundamental. O que a gente fazia lá? Faz uma tabela com diferentes valores para x e aí você tem uma ideia de como a função se comporta. O problema é que essa ideia é muito vaga porque você não consegue fazer uma tabela grande o suficiente, a não ser que você queira trabalhar muito. Ainda assim, sempre pode existir um ponto onde a coisa muda drasticamente. Mas isso não é bem verdade. Por exemplo, para polinômios de grau 3, as curvas são sempre muito parecidas. Então sempre vai acontecer algo assim. Vai subir a função, e aí depois ela decresce, e depois ela cresce de novo. Então ela vai para cá, para o infinito, e vai para cá. Vamos dar uma olhada um pouco nessa função. Quanto é que dá? Vamos tentar fazer um parecido com uma tabela, né? Quanto é que dá o f de 0 dessa função? Dá 0. Exatamente aqui. Então se x é 0, ela é 0. Então no eixo y, a gente achou a interseção. Ela intersecta o eixo y num único ponto. Nesse ponto 0. Se você substituir 70 aqui, você vai descobrir que tem uma raiz aqui da função. Do polinômio. 70 é a única raiz do polinômio além do 0. São duas raízes. Significa que ele intersecta o eixo x no ponto 0 e no ponto 70. Como é que faz isso? Aprende a achar raiz de polinômio. A gente já viu isso no ensino médio para alguns polinômios. E eu fiz também isso na aula online no Google Meet. Então a gente tem esses dois conceitos. Bom,
que mais, professor? Agora se me pegaram, hein? Fica difícil de dizer, por exemplo, qual que é o valor que a função assume no máximo aqui. O único jeito de eu dizer isso para vocês é usar a derivada. Tem uma playlist minha envolvendo derivadas que está lá no YouTube. É para o curso de cálculo diferencial integral. E lá eu digo como é que a gente acha máximos e mínimos. Na semana 12 está lá, máximos e mínimos de função. Aí se você olhasse lá, você ia ver como é que a gente determina o gráfico dessa função aqui. Mas eu vou deixar um recurso para vocês, que não é exatamente a derivada, mas que é útil. Ok? Então essa é uma atividade de participação sobre tentar esboçar gráfico de funções polinomiais. Só lembrando aqui que para esta função polinomial, você repara que faz sentido falar de interseção com eixo x e com eixo y, nesse caso acontece em 2 pontos, faz sentido também falar de quando o intervalo da função, né, quais são os intervalos onde a função cresce, que no caso seria esse intervalo aqui, até esse ponto de máximo local, e quando a função decresce, que é esse trecho aqui. Aqui ela cresce também, estou destacando em verde, e aqui, bem nessa região, nesse intervalo, que eu não conheço qual é ele, mas eu sei que aqui a função decresce. Então somente decresce nesse lugar. Funções polinomiais são assim, só tem um intervalo onde ela ou decresce ou cresce, e nos outros dois ela faz o comportamento contrário. Ok? É sempre assim, não tem muita alteração. Como a gente faz isso? Como a gente estuda essa função? Via derivada, mas a gente vai fazer via gráfico. Bom, pessoal, então vamos passar adiante e tentar resolver ou esboçar o gráfico de algumas funções polinomiais para a gente entender o que está acontecendo. Vou deixar aqui de atividade de participação. O que você vai fazer nesse caso? Vai aproveitar para conhecer o GeoGebra, que é online. Existem outros recursos? Claro que existem. Existem recursos mais sofisticados. No Excel você não consegue, eu pelo menos não conheço um recurso para esboçar gráfico de função no Excel. O que eu consigo no Excel é fazer uma tabela e pedir para ele marcar no plano cartesiano os pontos da tabela. Se a tabela ficar com muitos pontos, fica quase que o esboço do gráfico. É um recurso útil, mas no GeoGebra a gente consegue fazer mais coisas. Então o exercício de participação para funções polinomiais é o seguinte. O que você vai fazer? Use o GeoGebra. Se eu não me engano, chama GeoGebra. GeoGebra é um site clássico de ferramentas de matemática. E esse em particular tem várias ferramentas. Essa ferramenta chama calculadora gráfica. Então use o GeoGebra, a calculadora gráfica dele. Procura no Google, GeoGebra calculadora gráfica, vai aparecer, para esboçar o gráfico das funções polinomiais. Quais? Vamos lá. A primeira, que tal fazer esse mesmo esboço, só que lá no GeoGebra? Então pega essa função aqui, f de x igual a x ao cubo menos 140x mais 4.900x. Ok? Aqui é um x ao quadrado. A primeira delas é um esboço que eu fiz no quadro, então você vai lá e vai ter com mais precisão esse esboço aí. Item 2, faça uma função de grau 1, tá? Então essa é uma polinomial de grau 3. Vamos pegar uma polinomial de grau maior ainda, vamos pegar de grau 5. Pega essa aqui, ó, f de x igual a menos 4x à quinta menos 30x ao quadrado, ao cubo, mais 7x ao quadrado, mais x menos 10. Tá? Então essa é uma função polinomial de grau, isso, da maior potência de x, então é grau 5, beleza? E o esboço desse gráfico, você vai ver que vai ser bem mais complicado do que o de grau 2, 1, 2 e 3, ok? Isso é natural. Terceiro, pega uma reta. Essa não precisa nem fazer, né? f de x igual a menos 10x mais 50. Só para você esboçar lá, testar o GeoGebra. Lembrando que lá no GeoGebra, como é uma calculadora gráfica, a gente escreve via os símbolos usuais do teclado. Então como é que eu escrevo x ao cubo lá no GeoGebra para ele fazer o esboço? Então lá vai ter um campo onde você preenche a fórmula da sua função e ele faz o gráfico. Nesse campo você tem que escrever assim, x circunflexo 3 menos 140, x circunflexo 2, mais e assim por diante.
Então, ele entende que x circunflexo 3 significa x ao cubo e assim por diante. Você escreve lá, escreve a variável x e ele vai fazer o esboço do gráfico. Aproveite para explorar a ferramenta. Você pode dar zoom, e o zoom é útil, porque daí você consegue ir aproximando cada vez mais os pontos onde ela intersecta o eixo x e y. Consegue uma aproximação numérica desses valores. Tá? Isso para efeito de uma análise rápida. Se você está numa análise financeira de alguma coisa, você precisa ter uma estimativa desse valor. Então dá um zoom, você tem uma boa estimativa do valor, com várias casas decimais aí. Ok? Então nós temos lá a noção de zero do polinômio, que nós vimos no ensino médio. Isso vai ser útil para determinar a interseção com o eixo OX, né? E nós podemos agora extrapolar isso para um exemplo aplicado. Que tal a gente fazer isso, né? Então vamos voltar no exemplo de receita e preço, para a gente entender como isso aparece no nosso contexto. Que tal então a gente falar um pouco disso? Vamos voltar, então agora aqui, uma aplicação. Vamos voltar para o contexto de mercado lá, né? Então vamos supor agora que, de novo, pelas nossas fórmulas eu vou escrever como função que a receita é uma função da quantidade, que é o preço. Vamos supor que o preço varia conforme a quantidade vezes a quantidade, ou demanda. Okay? Então é uma fórmula, só que eu estou escrevendo a notação de função. E que o lucro, em relação à quantidade, é a receita menos o custo, onde o custo também depende da quantidade. Bom, esta função aqui, eu vou ter que fixar ela, que é o preço. Tá? Então, o preço, eu vou dar uma função para ele. E vou dar um preço também para o custo, uma fórmula para o custo. Se eu disser quem são essas duas fórmulas, se eu observei nos dados financeiros da minha empresa uma expressão matemática, por exemplo, uma função de grau 2, 3 ou 1, que modela o preço e uma outra que modela o custo, eu consigo dizer como a receita e o lucro vão se comportar para diferentes valores de demanda. Ok? Isso é interessante se você quer entender até que ponto a demanda aumentar é bom ou não. Isso é uma atividade de participação da nossa lista avaliativa, inclusive, né? Bom, vamos lá, pessoal. O que a gente quer, então? Vamos fixar essas funções e ver o que acontece com a receita e com o lucro nesse contexto. Bom, vamos fixar primeiro a receita. Então, suponha, para cada valor, para cada função P, a gente já sabe que obtemos diferentes funções de receita. Então, suponha então por um instante que a função preço, em função da quantidade, fosse de grau 2, polinomial de grau 2. Dessa forma aqui, ó, menos q ao quadrado mais 140q menos 4.900. Ok? Uma expressão algébrica aí, que no fundo é uma função na variável q. Se o preço é dessa forma, como a receita é o preço vezes a quantidade, basta substituir na expressão anterior e nós vamos ter que a receita, em função da quantidade, é menos q ao cubo mais 140q ao quadrado menos 4.900q. Repare que essa função é a mesma função que está aqui, com a diferença que eu escrevi f de x e aqui eu escrevi r de q. Então o gráfico que eu vou obter nas variáveis q e r de q é o mesmo que eu obtive nas variáveis x e f de x. Aí. Ok? Onde q passou a ser o x, e eu tenho x ao cubo, 140 e o 4.900. Ah, mas e o sinal aqui? Tudo bem, porque eu quero inverter o gráfico da função. Por isso houve essa alteração aí. Ok? Bom, o que a gente sabe dessa receita na variável Q? Bom, vamos fazer diferente aqui. Vamos tomar essa parábola côncava para cima. Só para efeito didático. Só para obter a mesma função que a gente tinha antes. Então vai ficar aqui quadrado mais 400 aqui. Ok? Então essa aqui vai ficar assim. Menos e mais aqui. Beleza? Vamos lá então. Então, o que a gente sabe? Que é q quadrado menos 140q mais 4.900. Parábola côncava para cima. Isso vezes q dá a função q ao cubo menos 140q ao quadrado mais 4.900q.
Bom, vamos esboçar o gráfico dessa função. Está aqui, é atividade de participação. Então, esboce o gráfico dessa função e troque as variáveis. É o mesmo gráfico. Então, se você faz atividade de participação, você entende qual é a função receita aí. Tá? Então, essa é uma função polinomial de grau 3 na variável Q. Se você olhasse por aquele gráfico, vamos voltar nele, a gente vai entender um pouco o que está acontecendo. Então, naquele gráfico lá, a gente obteve uma raiz, que era 70, e a outra no zero. Significa que a receita, em algum momento, chega a zero, porque o preço chega a zero. A função preço vai a zero no ponto 70. Substitui 70 no preço, você descobre que dá zero. Isso é curioso, porque na prática não poderíamos ter o preço ir exatamente a zero. Então a função preço não é exatamente uma função que modela um sistema real. Ou se modela perto do valor 70, não faz muito sentido usar essa função. Ok? Isso pode acontecer também, da modelagem não fazer sentido quando você alterna os valores muito distantes dos dados obtidos, né? Então, novamente, a função que a gente tem é assim, ela sobe, tem um máximo, depois ela toca nos 70 e depois ela sobe de novo. Ok? Então aqui, pessoal, significa que nesse ponto a receita passa a ser zero. O que é muito estranho, porque não faz sentido, pelo menos não na prática. Mas, se a função modela isso, a gente ignora um pouco aqui e percebe o que está acontecendo aqui. Repara que aqui, pessoal, existe um ponto onde a gente chama de ponto de máximo, onde, para certo valor de Q, o lucro é máximo. Então, nesse ponto, a receita vai ser máxima e o lucro, análogo, vai ser máximo desde que o custo seja o menor possível. Então, aqui nós temos um ponto ideal para a receita. Veja que é interessante isso. Só usando o programa gráfico, você é capaz de estimar esse valor. Você vai dando um pouco de zoom aqui e você percebe qual é a coordenada do ponto onde isso aqui é máximo. Então, essa é uma maneira de tomar algumas inferências a respeito do comportamento da função. Então, se você fez algum tipo de regressão, por exemplo, regressão polinomial de grau 2 para o preço, descobriu aquela função, agora você, usando o gráfico, consegue dizer qual é o melhor valor, qual é a melhor demanda para que você tenha a maior receita possível. Ok? Então, essa é a ideia, essa é a utilidade dos conceitos de função versus aplicações em receita e lucro. Vamos deixar como atividade de participação esse exercício de encontrar o máximo dessa função aqui. Então, exercício de participação, né? Que tal a gente brincar um pouco com isso? Então, construa uma tabela para valores de Q e de RQ, supondo Q maior ou igual que zero e Q menor que 100. Ok? Então, fazendo essa tabela, você vai ter uma estimativa do gráfico. Mas se você tiver o gráfico também, não tem problema. A pergunta que eu quero é, encontre... Então, se você usou o GeoGebra para fazer esse gráfico, vai dando um zoom nessa região do GeoGebra e você vai encontre um valor aproximado para Q menor ou igual que 70, tá, pessoal? Então, repare que essa função cresce muito conforme o Q aumenta e chega a superar a antiga receita. Isso é estranho, não faz sentido no modelo real, né? A receita vai para zero e se aumentar demais a demanda, a receita aumenta de novo. Isso é estranho. Mas até Q menor ou igual que 70 faz sentido perguntar qual que é o valor aproximado, tal que a receita é máxima possível, fixando a demanda, né? Tal que a receita R de Q é máxima possível. Qual é o valor da receita máxima? Então, eu tenho duas perguntas. Primeiro, qual que é a melhor estimativa que você consegue para que a receita seja máxima? Encontre o valor de Q, que é o ponto de máximo. E o segundo é, qual é a estimativa R de Q para a receita máxima? Ou seja, qual é o valor para esse Q que você encontrou anteriormente, tal que a receita fica máxima. Ou seja, o ponto de máximo vai ser esse valor aqui, menor do que 70, entre 0 e 70, e o valor da receita é um número grande que está por aqui. Ok? Tá, pessoal? Então assim a gente tem uma modelagem desse problema via função polinomial. E a gente aprendeu na atividade anterior a explorar o gráfico
pelo menos usando um programa computacional, né? Um site online. É claro que dá para ir adiante, dá para falar de outras funções. Em particular, dá para estudar os máximos e mínimos, mas a gente ia precisar de derivadas. Existe uma fórmula para cada grau usando a derivada para máximos e mínimos, mas acho mais prudente a gente deixar isso para depois do curso de cálculo e focar mais nas aplicações disso no contexto das finanças. Então a próxima etapa nossa agora, pessoal, é tratar de funções que se escrevem como frações. Então a gente precisa falar de funções racionais agora. Por quê? Alguns modelos são bem descritos por funções racionais. E a gente não pode deixar isso passar despercebido. Então, o que a gente vai fazer? Falar um pouco de juros e depois falar de funções racionais para finalizar toda essa nossa etapa. Ok? Então, os juros é um caso de função exponencial, de função exponencial que a gente vai colocar no contexto adequado antes de falar de juros. Então, a gente vai falar na próxima videoaula de função exponencial, definimos os juros nesse contexto e aí a gente volta falando de funções racionais para encerrar essa nossa etapa de estudo aí.